Eu estive na atividade da Serra e eu preguei uma série de mensagens sobre o capítulo 24 de Lucas. E eu quero compartilhar com a Igreja Batista de Vila São José aquela sequência de mensagens. Então a gente vai dividir o livro de Lucas em 3 partes. A primeira parte é hoje, nós vamos ler dos versos 1 a 12. E os versos 1 a 12 vão nos falar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus permitindo, hoje é dia 17, então no dia 24, que é o próximo domingo, nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, que são dos versos 13 até o 32. E, Deus permitindo, no dia 1º, dia 1º de outubro, que esse mês é só de 30 dias, a gente vai falar sobre a obra, tá? E a obra, o chamado, é urgente. A gente não pode perder tempo. Então, são esses 3 tópicos que eu quero falar com os irmãos, mas para este momento, eu quero ler somente o verso 32. Então, por favor, abra a tua Bíblia, no capítulo 24 de Lucas, e preste atenção na leitura do verso 32. A Bíblia nos diz: e disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor Deus, por esse momento, nós juntos aqui. Clamamos que o Senhor abençoe a aula com as crianças, que Tua palavra possa ser ensinada e possa, ó Deus, estar ali nos corações, ó Pai, desses pequenos para sempre. Que o Senhor também abençoe esse momento aqui, que continuaremos a Te cultuar, ó Pai, através do estudo da Bíblia. Que aquele que fala e aquele que ouve, todos nós possamos estar atentos e assim aprender em relação ao Senhor, sermos transformados e glorificar o Teu nome através de uma vida de obediência. É o que eu clamo ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos. A nossa fé, ela está baseada na ressurreição. Você está aqui hoje, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Hoje, tinha aqui a Priscila e a Tassi cantando. Elas só estão aqui cantando porque Jesus Cristo ressuscitou. Aí a gente tinha o Will tocando, a gente tinha o Felipe, João Pedro, só estão aqui porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Todos nós só estamos aqui hoje porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Então, um dia Ele vai voltar para nos buscar. E aí, a gente tem que, agora, antes de começar o texto aqui em Lucas, a gente tem que ter muito claro essa ideia na nossa mente. Então, abra, por favor, a tua Bíblia, no capítulo 15, de 1 aos Coríntios. Nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. E perceba isso daqui. Olha só. Eu vou ler a partir do 10, mas o que me importa é o verso 14, tá? Então vamos lá. Verso 10 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Então, é um apóstolo falando sobre a palavra pregada. É um apóstolo falando sobre o ensinamento. Verso 12. O que haveis crido, o que a Igreja Batista de Vila São José tem crido? Ora, se prega que Cristo ressuscitou de entre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Opa, então, primeiro ensinamento dessa noite.
Se houver alguém aqui que não crê que Cristo ressuscitou, não faz nenhum sentido estar aqui. Se nós não estamos aqui porque Cristo, nós não estamos por causa da ressurreição de Cristo, ou seja, se a gente não quer que Cristo ressuscitou, irmãos, vamos parar tudo e vamos embora. Vamos embora. Eu e você, a gente tem que cada dia mais pedir a Deus que queime os nossos corações de pensar que Cristo ressuscitou. Que queime os nossos corações quando a gente lembrar que Ele vai voltar para nos buscar. Um homem ressuscitado está hoje ao lado de Deus, sentado à destra dele, o Deus homem, aquele que se fez filho, isso, fez filho não, que se fez homem, né? O filho que se fez homem, está sentado à destra de Deus. E Ele, como um homem ressuscitado, vai voltar para nos buscar. Então, de novo, esse verso, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós. Irmãos, já pensou o que estava acontecendo na igreja? Mas eu quero que você, por favor, eu vou falar isso muitas vezes, eu acho, durante as mensagens. Tenha misericórdia. Você é um crente em Cristo Jesus que tem 2000 anos de história. Não, eu nasci há pouco tempo, mas o cristianismo veio. E faz 2000 anos que nós estamos interpretando esse livro. Esses irmãos estavam aprendendo. Esse texto é do 1º século. E é assim. A revelação ela é progressiva. Ela já foi revelada. E aí, de repente, eu encontro a revelação. Os efeitos não são imediatos. Lembra da mensagem de hoje de manhã, pastor Ricardo? Falando sobre o pecado, que você luta contra o pecado? Por que a partir do momento que a gente se converte, Deus já não tira logo o pecado da gente? Já pensou nisso? Era tão bom, tira o pecado, é só que você tem que ir para o céu. Não conta para ninguém. Você quer ir para o céu hoje? Não fala nada. Esse mundo tem pecado. E quem está aqui ainda não foi salvo da presença do pecado. Você foi salvo do poder do pecado. Então você vai lutar contra o pecado. Como foi dito a última frase hoje pela manhã, vamos guerrear contra o pecado. Mas, lembrando, se a gente não estiver com Cristo, nós não vamos vencer. Então estava dentro da igreja. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Não é o caso aqui, porque se for precisamos ir embora. O texto continua dizendo, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Onde está baseada a nossa fé? De novo, irmãos, a nossa fé, ela está baseada na ressurreição de Cristo. Então vamos lá, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Viu? Então, a nossa fé está baseada na ressurreição de Cristo. Ótimo. Cristo está vivo? Sim ou não? Opa! Se ele está vivo, verso 19 do mesmo capítulo, vamos juntos? Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo ressuscitou. Muito bem. Só que isso foi contado para você. Então eu olho para o Will, olho para o Tiago, olho para a Simone, olho para o Celso, para a Sara, Marilda, Gilson, Rodrigo, Luciana, Tio Nado, Rebeca, Saulo, Gabriel, olha, Felipe, Ju, Letícia, Raquel, ó, Petros, falei Tiago já? Olha lá, ó, Marcos, Henrique, Adriana. Ouviram isso desde que são criança. Beto, desde ser criança ouve isso.
Cristo está vivo. Agora vamos voltar para o domingo? Vamos lá? Abra lá em Lucas 24. Vamos voltar para aquele domingo em que Cristo ressuscitou? Vamos lá? Quantos sabiam que Cristo tinha ressuscitado? Naquele domingo. Quando, Neil? Vamos para o texto. Todo mundo lá em Lucas 24 já? E no primeiro dia da semana. Quando? Muito de madrugada. Então, espera aí. Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai falar nessas 3 mensagens, talvez o final da terceira mensagem, não. Mas a maioria, assim ó, hoje, o que a gente vai falar na semana que vem, e o que a gente vai falar, em parte, quase até o final, aconteceu no domingo. Tudo. Então você vai ler o capítulo 24 essa semana, se você quiser, você vai pensar, tudo isso aconteceu no mesmo dia. Você vai perceber pelo texto. Então, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Quem são elas? E olha, perceberam, não foram os apóstolos, hein? Olha, sabe que isso aqui é uma das provas que Jesus ressuscitou? No primeiro século, a palavra de uma mulher não valia nada. Só que os apóstolos, eles testemunharam e deram o crédito de quem contou para eles. Foram as mulheres. Isso é uma das provas. Lá em Natividade, eu falei de outras coisas que a gente podia provar, porque é racional, tá? Que Cristo ressuscitou, isso não adianta. Qualquer um que for estudar seriamente sabe que Jesus existiu e que Ele ressuscitou. Tá? Quem são elas? Então, faz assim, se você tem uma Bíblia igual a minha. Ó, capítulo 23, verso 49. Quem são elas? E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. O verso 49 está falando sobre a morte de Cristo. Faz assim agora, volta, uma página. Verso 55 e o verso 56. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro. E como foi posto o seu corpo. Onde é que estava o corpo de Cristo? No sepulcro. Quem viu? As mulheres que estavam acompanhando Cristo. E vieram desde a Galileia, viu? Verso 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. Para quê, irmãos? Para ungir o corpo de Cristo, perfumar o corpo do Senhor Jesus. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. Muito bem. O Senhor Jesus morre na sexta, essas mulheres estão com ele, essas mulheres caminham com Cristo, né? Depois, quando José de Arimateia tira o corpo, você pode ver esse outro texto, e leva para o sepulcro, essas mulheres acompanham e vêm colocando o corpo no sepulcro. O que essas mulheres fazem? Voltam para casa, preparam as coisas e descansam no sábado. Estava tudo preparado. No sábado, estão descansando conforme o costume. Você tem que lembrar que mesmo hoje, ó, por exemplo, em lugares como Israel, né, aí os ortodoxos, eles constroem os seus prédios lá. Quando chega no dia de sábado, se você morar no último andar, você vai parar em todos os andares até chegar no térreo. E quando você voltar para casa, você vai pegar no teste, você vai parar em todos os andares. Porque você não pode apertar o botão. Porque não pode fazer nada no sábado. É desse jeito. Eu tive um amigo um prosélito, ele pensava que ele era judeu. Mas eu falava para ele que ele não era, mas ele falava que era. Não, meu filho, seu pai é judeu? Não. Sua mãe? Não, mas então fora. Não, mas eu vou na sinagoga, você é prosélito.
Aí a gente, na faculdade, né, a gente brincava com ele. Eu não lembro o nome dele, mas falava: fulano, e como é que você faz comida no sábado? Não pode fazer nada. Aí ele falava: eu deixo o fogo aceso na sexta. Ele deixava uma boca de fogão acesa na sexta. Levava a sério. Para ele não fazer nada. O gás ficava lá, ó, à noite e o dia inteiro. Se é mentira dele, é com ele. Mas que ele falou que fazia isso, fazia. O que as mulheres fizeram no sábado? Descansaram. Muito bom. Verso 1 do capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao seu sepulcro, levando o que, irmãos? As especiarias que tinham preparado e algumas outras com ela. Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar é o grupo que está entre os versos de 1 a 12. O primeiro grupo é o grupo das mulheres que vão ao sepulcro, tá? Então, estou falando aqui, que a irmã Marisa sempre ouviu desde criança, que Cristo ressuscitou. Tá vendo? Tem um montão de gente que ouviu aqui desde criança, que Cristo ressuscitou. É fácil. Mas essas mulheres estão no primeiro dia. Bom, chegam lá no sepulcro. Vamos lá comigo. O que vocês acham que elas esperam encontrar? Elas esperam encontrar o corpo de Cristo. O que mais? Os soldados que estavam guardando, é isso mesmo. Ué, Pilatos mandou os guardas guardarem as coisas lá. E o que mais que elas esperavam encontrar? Uma pedra na boca do túmulo. É isso mesmo. É isso que essas mulheres esperavam encontrar. Joia? Numa outra oportunidade, já fiz o cálculo para vocês aqui. Fiz. Pegamos aí a densidade da rocha. Aí os irmãos faziam assim com a mão. Eu acho que é desse tamanho. É redondo? Tem que ser redondo para rolar a pedra. A área de um círculo, muito bem, πr ao quadrado. Fizemos o cálculo. Como é um sólido, área da base vezes a altura. Fizemos assim com a mão. É o seguinte, uma pedra dessa, irmãos, é que negócio de 2.000 quilos, certo? A pedra lá em Natividade foi mais ainda que os irmãos exagerados. E para rolar essa pedra? Se você pegar um outro texto, que eu não vou pegar outro texto, que eu não tenho tempo, mas peguem. Uma das preocupações das mulheres é, quem vai tirar a pedra para nós? Lembra desse texto? Lembra? Pelo menos 2, lembra? 3, aí, isso, 4, estão melhorando. Tem que lembrar do texto bíblico quando eu falar, hein? Estão lendo a Bíblia? É uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. É ler o Novo Testamento em um ano, ler o Velho, mas tem que lembrar dessas coisas. Então, uma das preocupações dela é, quem vai tirar a pedra para nós? Joia. Verso 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Rapaz, imagina as mulheres chegando lá e não encontrando nenhum soldado. Você ri? Como que você ia ficar? Ué, ontem a gente veio aqui. Pilatos manda um monte de soldado. Colocaram o corpo de Cristo lá e fecharam o túmulo. Deixaram o selo lá. Quem que rompe esse selo? Onde estão esses guardas? Ótimo. E acharam a pedra revolvida, e entrando, não acharam o corpo de Jesus. Irmãos, fala para mim, ninguém te contou desde que você é criança, que Jesus ressuscitou? Você nunca tinha visto um crucifixo, e a tua mãe fala assim para você, não, Jesus não está mais lá. Sabe? Que a minha mãe é sua mãe, certeza. Quando você olhou, Saulo, você olhou para um crucifixo, mãe, Jesus. Sua mãe falou, Jesus não. É ou não é? A irmã, hein, Lucinar? Rebeca, Will. Rebeca, Will. Então, cadê a irmã Lucinar? Veio hoje? Veio não, o irmão Geraldo veio, né? Irmão, pronto. Hein, irmã Lucinar? Lá vai a Will e a Rebeca. Mãe, o crucifixo. Olha Jesus lá. Jesus não. Que Jesus está lá? Fazendo o quê? Não. Você está errada. Jesus está vivo. Hein? Desde que essas mulheres nunca tinham visto, não. Essas mulheres tinham visto um homem morto sendo colocado lá.
como nós estaríamos diante dessa cena? Então a Bíblia continua nos contando. Verso 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, e vamos lá, irmãos, essa dúvida que traz perplexidade a essas mulheres, não é uma dúvida de espanto. Não. É uma dúvida de confusão. Confusão. E você vai perceber que essas mulheres sim estão confusas. Porque elas foram ao sepulcro. E eu quero dizer aos irmãos, não é só elas que estão confusas. A gente está falando de um primeiro grupo. Quem é esse primeiro grupo aqui, irmãos? Não vamos esquecer, porque a gente vai falar de todos os grupos. Quem é esse primeiro grupo aqui? Tá, tudo bem. Que mulheres? Fala para mim, que mulheres? Não falou nome ainda, calma. Que mulheres? Você sabe, não pelo nome. Hã? Aquelas que estavam seguindo ele e prepararam as especiarias. Continua o texto. Foram só elas? Continua o texto. Vê no verso 1. Foram só elas? Outras. Está vendo? Muito bem, irmão Demilton. Não foram apenas aquelas mulheres que prepararam as especiarias. Foram elas e outras. Porque o verso 1 diz assim. E logo, em monte de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparada, e algumas outras com elas. Então tinha outras mulheres com elas. Esse é o grupo. Ô Terezinha, eu não tinha te visto. Feliz aniversário. Puxa vida, Terezinha. Ô Terezinha, desculpa aí, irmãos. Terezinha, ó, no final do culto eu preciso te dar um abraço. Porque assim, você tem um legado. Tá? Na viagem missionária que a gente fez, quero te falar na frente de todo mundo, a pessoa mais citada, ou na viagem missionária tal, era você. Vamos voltar para o texto, mas eu precisava te dizer isso, eu não tinha te visto hoje na igreja. Eu vi, hoje é seu aniversário, não é? É hoje? 100 e quanto? Brincadeira. Vamos lá, brincadeira. Vamos lá. É brincadeira. 35. Gente, depois eu vou conversar com você direito. Você acha que está perdendo a memória mesmo. Deixa comigo. Vamos lá, eu vou te lembrar quantos anos você tem, Terezinha. Vamos lá. Então tinha outras mulheres aqui. Elas estavam perplexas. Elas estavam espantadas? Não, elas estavam confusas. Elas estavam confusas. Vamos lá. Você acha, você está no verso 4, você conhece o texto. Você acha que elas estavam alertas que Cristo ressuscitou? Elas estão confusas, o que aconteceu? Irmãos, a confusão é uma coisa que acontece com a gente também. Mas essa igreja, esse pastor que fala com vocês, nós cremos em milagres? Sim ou não? Claro que cremos. A gente só não vive deles. Posso te contar uma coisa? Quem vive de milagres ainda está no deserto, tá? Depois que entrou na terra de Canaã, não precisa mais de milagre. Conquistou a terra de Canaã, planta. A gente só não vive deles, mas a gente crê. Essas mulheres aqui, elas estavam pensando que aconteceu um milagre, que Cristo ressuscitou. Ei, Nata, para de atrapalhar a irmã. Ei, vem aqui. Vem para cá. Gostou dessa? Guarda essa no seu caderninho. Quem vive de milagre ainda está no deserto. Essas mulheres, não é que elas estavam vivendo de milagre, né? Não é nada disso. E também elas não duvidavam das coisas. Elas viram Cristo, só que elas estavam confusas. A confusão é uma coisa normal, irmãos. Ela acontece conosco. Mas, para que a gente deixe de ser uma pessoa confusa, o que a gente tem que fazer é aprender mais e mais sobre as coisas. Então, a Bíblia vai nos dizendo assim. E aconteceu, verso 4, tá? Que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, está vendo? Elas não estavam espantadas,
muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, elas não sabiam o que fazer. E se você pegar textos paralelos, você sabe que elas estavam confusas mesmo. Mas eu não tenho tempo de fazer esse estudo com vocês, tá? Eu tenho alguns minutos e eu estou indicando para os irmãos. É só olhar que Maria Madalena conversando com Jesus. Você lembra que ela pergunta para Jesus? Não lembra? Hã? Muito bem. Fala onde o senhor levou, que eu vou lá. Está vendo? Ela estava confusa. Essas mulheres estavam confusas. Elas abaixam a cabeça, atemorizadas. Ótimo. Agora começa o ensinamento. Agora começa o ensinamento que você ensinou para o teu filho, quando o teu filho nasceu. E aí eu estou falando com os pais agora. Agora começa o ensinamento que você aprendeu com os teus pais. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E vamos lá. Se Ele não ressuscitou, não faz sentido estarmos aqui. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé está baseada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora começa o ensinamento. Verso 5, final. Porque buscais o vivente entre os mortos. Opa! Espera aí. Cheguei ao sepulcro. Pensa você é uma das mulheres. Cheguei no sepulcro. Eu vi no dia anterior que o Senhor Jesus estava lá. Eu vi no dia anterior selando, colocando a pedra. Eu vi o selo de Pilatos lá. Eu vi os soldados. Corri para minha casa para preparar as especiarias e para, porventura, pedir para alguém tirar a pedra e eu ungir o corpo de Cristo. Não deu tempo na sexta. Estou chegando para fazer isso agora. Muito bem. Vê o templo vazio, vê a pedra revolvida, o túmulo vazio. Estão lá, de repente chegam duas pessoas. Nesse caso, dois anjos, porque a Bíblia fala dois, deixa eu ver aqui, onde está? Dois homens com vestes resplandecentes. Então, anjos, tá? Aí aquele negócio, ô Neil, tem um evangelho que fala de um anjo só, não tem problema. Tá? Essas coisas não tem problema. Se depois você quiser conversar sobre o assunto, a gente conversa. Não vou agora, para eu poder acabar essa mensagem dentro do tempo que eu tenho nos domingos à noite. Então, mas não tem nenhum problema. Se você quiser depois conversar, estou à disposição. Muito bem. Agora começa o ensinamento dizendo: por que buscais o vivente dentre os mortos? Opa, como é que é? Eu vim buscar um morto e você está dizendo que ele vive? Isso sou eu que estou falando. Será que isso passa na cabeça dessas pessoas? Mas o que eu e você, temos que ter certeza é que o Senhor Jesus está vivo. O que eu e você temos que ter certeza é que Ele está vivo e Ele virá nos buscar. O que eu e você a gente tem que ter certeza é que a gente tem que continuar nossa caminhada até o céu, porque foi Ele que preparou um caminho para nós. O que eu e você a gente tem que ter certeza é que a gente tem que cuidar um do outro aqui, cuidar um do outro na nossa casa. O que eu e você a gente tem que ter certeza é que o lugar do crente é na igreja. O lugar do crente é num corpo local. O lugar do crente é na casa do Pai. O lugar do crente é junto com outros crentes. Uma pessoa uma vez falou numa entrevista: se no céu tivesse cheio de crente, eu prefiro ir para o inferno. Mas é para lá que ela vai. Porque no céu vai estar cheio de crente em Cristo Jesus. Então, é isso que a gente tem que crer. Por que buscais o vivente dentre os mortos? Verso 6, não está aqui, mas ressuscitou. Pronto, agora o ensinamento começou, lembra? Por que buscais o vivente dentre os mortos? E a partir do momento que essas mulheres ouvem que Jesus ressuscitou, isso tem sido dito dia após dia, semana após semana. Tem sido dito mês após mês, ano após ano, década após década, século após século, e chegou até nós, e hoje nós estamos falando mais uma vez. Meus irmãos, o que nós fizemos hoje pela manhã? O que nós fizemos? Eu não entendi. Anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha.
E ele só pode vir porque ele ressuscitou. E todas as vezes que a gente termina a ceia, o que a gente faz? A gente canta um hino da ressurreição. E hoje nós cantamos: regozijai-vos, sim, ó crentes, o Senhor não tardará. É um hino que a gente gosta de cantar depois que acaba a ceia. A partir desse dia, pelas mulheres e outras que foram com elas, a ressurreição do Senhor Jesus passou a ser anunciada. E hoje nós estamos aqui para fazer o quê? Anunciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que Deus te use dia após dia que você faça isso. Que o seu testemunho, que o seu estilo de vida leve as pessoas a entenderem isso e perceberem isso. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Só que o texto é deste jeito aqui. Por favor, misericórdia. Verso 6, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, olha a exortação amorosa que esses homens fazem. Lembrai-vos, como vos falou estando ainda na Galileia. Opa! Então Jesus tinha avisado que isso ia acontecer? Neil, se eu tivesse com Cristo, e Cristo tivesse me avisado que Ele ia ressuscitar, sabe o que eu faria? O que, irmão? Eu estaria lá no sepulcro, esperando a ressurreição. Olha, irmãos, eu acho que você é mais crente do que os apóstolos. É mais crente que essas mulheres que viram Cristo fazer todos os milagres, andar sobre as águas, que viu Cristo ser pregado na cruz e como um cordeiro mudo morrer por nós. Sabe o que ia acontecer com a gente? Se Cristo falasse para a gente: olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, a mesma coisa que todos eles fizeram. A gente ia voltar à nossa vida cotidiana. Quantas vezes a gente não tem feito isso? Saído do culto, quando chega em casa, a gente volta à nossa vida cotidiana. Neil, o que você quer que eu faça? Eu tenho conta para pagar, eu sei, pague suas contas como um crente, é só isso que eu quero, e eu quero para a minha vida também. Ô Neil, o que você quer que eu faça? Tenho gente doente na minha casa, isso. Cuide de cada um deles como um crente. Seja um marido como crente, uma esposa como uma crente, filho, e aí vá para a sua profissão, dirija aqui nos bairros, aqui no bairro, fora dele, como um crente, seja um vizinho como um crente. Só que o nosso problema é que não adianta, todos nós passamos por isso aqui, voltar ao cotidiano e esquecer de Cristo. Não é para levantar a mão, é óbvio, né? Quantos de nós não temos de vez em quando esquecido de Cristo? Foi isto que essas pessoas fizeram, e vamos lá, misericórdia, tá? Só para lembrar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade, não é isso? Então misericórdia na vida delas, tá? O dia de se decepcionar é domingo que vem. Hoje não. Hoje a gente vai ter misericórdia dessas mulheres. Lembrai-vos do que ele disse. E sabe de uma coisa? Sabe que a gente tem que fazer a mesma coisa com os nossos filhos? Sabia disso? Quantas vezes você falou para o seu filho: eu não já te disse isso? Hein? Olha, quantas cabeças falando positivamente já falaram. Será que a Luana já ouviu isso alguma vez, Saulinho? Já viu? Hein, Rebeca? Tem que lembrar, e lembrar, e lembrar. Sabe você que estuda? É fácil saber que você aprendeu. Porque o processo de aprendizagem passa pelo esquecimento. Tem que passar. Então, a partir do momento que você não pratica mais aquilo, e quando você precisar praticar, você esqueceu, e você começa a se esforçar e se lembra, você aprendeu de verdade. É assim que se faz. Sabe quando você está pensando numa coisa, aí você vai fazer uma outra coisa, daqui a pouco vem na sua cabeça: ah, é?
processo de aprendizagem, você aprendeu. A Bíblia é a mesma coisa. A comunhão com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Sabe o que o Senhor Jesus está fazendo conosco todos os dias? Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. E a gente está fazendo o quê? Desobedecendo, desobedecendo, desobedecendo. Por quê? Porque a palavra diz que é para meditar na palavra dia e noite. Ele falou isso. Vamos lá para o capítulo 9. Deixa marcado Lucas 24. Vá para o capítulo 9. Opa, 9. No verso 18, a Bíblia nos diz o seguinte, olha só. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João o Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é um dos antigos profetas. Dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Verso 20. E disse-lhes, e vós, quem dizei que eu sou? E respondendo Pedro, diz, o Cristo de Deus. Só um convertido podia ter dito isso, tá? Só para deixar aí para vocês. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, está vendo? Ele proibiu que contasse. Olha as palavras de Cristo, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Se você procurar, quando você for ler Lucas, vai ter mais. Quando você for nos evangelhos, vai ter ele falando isso. Ele contou que isso ia acontecer. O que aconteceu? Vamos lá? Somente com o primeiro grupo? Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Foi somente as mulheres que esqueceram? É fácil saber que as mulheres, não foram só as mulheres que esqueceram. Por que é fácil saber? Quem foi ao sepulcro? Aqui logo de manhã. As mulheres. E os homens? Onde eles estavam? Cristo não falou que ia ressuscitar? Só podia ser mulher mesmo. Já pensou? Não é para falar uma coisa. Olha, não vai fazer corte, hein? Porque agora eu estou falando. Que alguém pode falar. Só as mulheres mesmo podiam esquecer. Não. Os homens esqueceram também. Não era só ele ter ido lá ver se Cristo estava vivo ou não. Jesus falou que ao terceiro dia ia ressuscitar. Logo de manhã, vou correr no sepulcro. Eles não fizeram isso também. E aí o que vem de forma branda e amorosa? Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, verso 7. Ele disse ou não disse? Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Foi isso que ele falou lá no capítulo 9 ou não? Está vendo? Aí, quando vem essa exortação dos anjos, o que acontece na mente dessas mulheres? A mente dessas mulheres se abrem. Porque no verso 8, e lembraram-se das suas palavras. É aquele negócio que parece que só precisa de um toque. Sabe? Já pegou uma prova? Assim, você é estudante, pega uma prova, você não está entendendo o que está acontecendo. Aí, não estou entendendo. Aí, de repente, um professor misericordioso faz um desenho na lousa, alguma coisa. Hein, já aconteceu com você? Uma vez eu estava numa prova, acho que era cálculo 4, irmãos. Só de falar nesse negócio eu já começo a ficar com medo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Teve um louco que perguntou para o professor, eu estou lendo, mas não estou conseguindo imaginar essa figura não. Daqui a pouco o professor fez uma ameba lá, irmãos. Quando ele falou assim, aqui, foi como se abrisse a minha mente e falasse, agora eu entendi. Sabe? Já aconteceu isso com você? Você está tocando uma canção, aí vem um colega seu falando, isso está errado. Errado? É. Aí daqui a pouco ele faz, e fala, não é que é assim mesmo? Espera aí que eu vou fazer igual. Hein? Sabe o que aconteceu com a vida dessas mulheres aqui? Elas lembraram. Só que é o seguinte, posso te contar uma coisa?
Se você lembrar, como essas mulheres lembraram, ser atingido, como essas mulheres foram atingidas pelas palavras do Senhor, a sua vida vai mudar na hora. Porque a Bíblia ela é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Lembra desses textos? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as coisas do coração e da mente. Se a Bíblia te atingir hoje, se a Bíblia tem te atingido e você lembrou de alguma coisa agora, você será mudado. E essa devia ser a nossa oração, sabe? Todas as vezes que a gente vem para o culto, sabe? Quarta-feira você vem para o culto de quarta, você que vem para o culto de sexta, você que estuda de manhã na escola bíblica, vem para o culto pela manhã, à noite, você devia orar todas as vezes por mim, pelo pastor Viana ou pelo pregador que estará aqui. Sabe para quê? Para que a palavra de Deus transforme a minha vida. Sabe, você devia orar. Quando você chegasse aqui, você devia orar para que a palavra de Deus transforme a minha vida. A Bíblia está falando que essas mulheres lembraram. O verso 8 está falando, e lembraram-se das suas palavras. O que elas fizeram? Olha aí, por favor. Olha o que elas fizeram. Eu vou ler. Elas voltaram. Elas não tinham mais o que fazer ali. A Bíblia está nos contando, voltando do sepulcro, anunciaram. Irmãos, você lembra que eu falei agora há pouco que o ensinamento tinha começado? Lembra? O ensinamento começou quando os anjos disseram assim, no verso 5, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Qual foi o ensinamento das mulheres para os apóstolos? Ele ressuscitou. Está vendo? Ela traz essa novidade, que devia estar no coração deles, devia estar na mente, mas como elas precisaram ser lembrados. Verso 9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Muito bem. Então, peraí, qual é o primeiro grupo? Mulheres. E algumas que estavam com elas. Qual é o segundo grupo? Qual é o segundo grupo? Verso 9. Os 11 e todos que estavam com eles. Bom, receberam essa notícia dessa mulher, ou dessas mulheres. O Senhor Jesus ressuscitou. Agora sim, você que já estava falando o nome das mulheres, agora chegou o momento de contar quem eram elas. É que você sabe da Bíblia já, e graças a Deus por isso. Mas aí, quem foi que contou essas coisas? E eram Maria Madalena. Essa pessoa é uma pessoa muito especial, tá? Ela aparece em todos os relatos. Isso é muito importante. Muito importante. Mas vamos deixar, né, para você estudar individualmente. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. As que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não creram. Eita, peraí. Está vendo? Eu quero falar com você essa noite, que não consegue crer em algumas coisas. Os apóstolos também não creram. Não significa que isso é um padrão para a nossa vida. Não. Isso não deve ser um padrão. Mas lembra o que eu pedi? Misericórdia. Uma coisa, Henrique, é você, Jéssica, você, que desde criança ouviram que Cristo ressuscitou. Esses homens estão ouvindo pela primeira vez. Mas é aquele negócio. A gente tem que pedir misericórdia, porque a gente sabe também que é assim. Se alguma coisa for dar errado nessa igreja, é certeza que fiéis se levantarão, sabia, irmãos? Certeza absoluta. A gente só não sabe quantos estão aqui hoje. Sabe o que a gente espera? Que todo esse auditório
que é membro em Vila São José, se por acaso acontecer alguma coisa, se levante. Opa, isso está errado. E a gente rapidamente resolve as coisas. Porque de vez em quando a gente precisa lembrar. De vez em quando a gente não crê mesmo, falta fé. Mas aí, os fiéis precisam se levantar. Eu não quero dizer que esses homens aqui são infiéis. Eu gostaria, e é só uma questão de gosto, e é só porque eu já sei de todo o enredo, eu já tenho o livro de Apocalipse escrito, eu sei das coisas, eu tenho lido esse livro. O que eu gostaria é que se eu estivesse lá e você, e eu espero que você também pense isso, é que a gente estivesse esperando Jesus ressuscitar. Mas de qualquer forma, eles não foram, mas teve um que falou, espera aí, se Jesus ressuscitou, eu vou lá ver. Verso 12, e eu termino a mensagem aqui. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro. Irmãos, quantos Pedros nós vamos ter aqui hoje? Eu não quero espiritualizar o texto, hein? Vocês sabem que eu não faço isso. Eu só estou querendo dizer que, se alguém chegar com uma notícia como esta para nós, a gente tem que esperar, a gente tem que pensar na gente no primeiro século, tá? Hoje a gente sabe que ninguém vai chegar aqui, por isso que o texto não é normativo. Esse texto é um texto que está descrevendo o que aconteceu no primeiro dia. Mas quando trouxeram a notícia para nós, tá? Pensando a gente no primeiro século, tá? Quantos de nós vamos largar tudo o que estamos fazendo? Lembra da música que nós cantamos? Deixa tudo, não é? É para salvação ali, não é? Que a gente cantou, ser feliz ao lado de Jesus, é para salvação. Mas serve para o crente também, não a música, o texto. Pedro se levanta. E o que ele faz, irmãos? Olhe para o texto, o que ele faz quando ele se levanta? Corre para o sepulcro. Com muito cuidado, nós vamos nos levantar, ó, irmãos, e ir. Será que nós vamos fazer como as mulheres? Verso 8, e lembraram-se das suas palavras. No verso 9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas. Irmãos, nós temos dois grupos aqui. As mulheres, temos o grupo dos 11, né? As mulheres e algumas outras, o grupo dos 11 e alguns outros. As mulheres, quando elas se lembraram da palavra, elas voltaram imediatamente para contar, Jesus ressuscitou. Irmãos, nós temos feito isso na nossa vida, e assim, eu não estou falando simplesmente, somente da ressurreição do Senhor Jesus, eu estou falando, nós estamos fazendo aquilo que a gente tem que fazer, que o Senhor Jesus, Ele tem colocado na nossa mão para fazer. Na mão dessas mulheres foi colocado o anúncio da ressurreição. Ao chegar no ouvido de Pedro, sabe o que esse homem fez? Ele se levanta, larga tudo e vai ver se é verdade isso daí. E na semana que vem você vai ver o prêmio que ele teve. Não, peraí, deixa eu ver. Peraí, desculpa. Na semana que vem não, perdão. No dia 1º. Então, Pedro se levanta. E ele corre ao sepulcro. E a Bíblia diz que abaixando-se, viu os lençóis postos sós. A Bíblia fala, e veja a descrição. E retirou-se, ele está perplexo? Sim ou não? O que ele está? Maravilhado. Está vendo? O Senhor Jesus, no caso de Pedro, está ressuscitado. No caso das mulheres, onde colocaram o corpo? Vamos lembrar? A revelação ela é progressiva. Os efeitos não são imediatos. Mas aí, em alguns, como no caso de Pedro, a Bíblia está contando para nós que imediatamente ele fica maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Esse irmão, ele crê imediatamente que Jesus ressuscitou. No caso das mulheres, então, tinham algumas coisas ainda que fazer. No caso de Pedro,
as mulheres já tinham contado, ele chega lá e ele crê imediatamente que Jesus ressuscitou. Eu não sei o que está passando no teu coração, na tua vida, em relação a Deus, em relação à palavra do Senhor. Não sei. Você tem pensado como Deus tem agido no teu coração. Hoje é dia de crer? E talvez é alguma coisa que você tem estudado já. Alguma coisa que você tem pensado. É um chamado. Não estou falando da ressurreição. Eu sei que você crê na ressurreição. Você um dia falou que crê na ressurreição. Como eu sei que os efeitos da palavra não são imediatos? Será que hoje não é o dia de você crer? Não é o dia de você se converter, pedir seu batismo? Não é o dia de você voltar para a igreja? Não é o dia do Senhor Jesus que é ressurreto, ser glorificado na sua vida, porque você está obedecendo o chamado dele? Onde quer que o Senhor me mandar, eu irei. O que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque o Senhor está vivo e eu creio nisso. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Peço que o Senhor abençoe agora esse momento de reflexão. Que os teus servos, ó Pai, visitantes, todos nós, possamos estar firmes, ó Senhor Deus, no propósito que o Senhor nos deu. E, ó Deus eterno, se tiver alguém que necessita de falar com a igreja, que o Senhor, ó Pai, dê liberdade, força, fé, e que, ó Deus eterno, nós possamos glorificar o teu nome juntos. Em nome de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé?